Vamos começar mais um Pod Zeca, esse sucesso nesse formato, levando para você, cidadão pinhalense, todas as informações e assuntos relevantes de total interesse. E o Zeca, como sempre, com essa ideia tão genial de fazer o Pod Zeca, né, Zeca? Estamos aqui de novo com mais uma convidada, né, especial. Obrigado mais uma vez, Zeca. Grande amiga nossa, Sônia Sossai, com quem a gente tem um carinho, convivência. Uma pessoa que trabalhou na área da educação por 41 anos. Olha isso. Formada em pedagogia, tem pós-graduação em pedagogia, diretora do nosso querido Escola Estadual Almeida Vergueiro. Fez um trabalho fenomenal lá, né, Sônia? A gente fica muito feliz da trajetória que você teve no Serviço Público Estadual como professora, diretora. Você poderia até falar um pouco disso, né? Como foi a sua trajetória na rede estadual, como você entrou, concursada, se passou por mais algum cargo que não seja diretor e professor, ou supervisor ou outra coisa. Você poderia dar um relatinho para a gente como é que foi sua vida profissional, né? Começo de vida. Que não é fácil, né, Sônia? Não é. A gente tem que começar e é trabalhoso, sofre no começo. Muito, muito. Mas, graças a Deus, é uma carreira que no futuro valeu colhe frutos. Colhe frutos. Eu agradeço demais o convite e estou muito feliz em participar aqui com vocês e espero contribuir, né, para que eu esclareça muita coisa aí. Para vocês, Zeca Bene, para a população. Mesmo porque o intuito do Pod Zeca é esse, viu, Sônia? É você estar aqui na frente do Zeca, trazendo, sim, esses assuntos de total interesse, que é a educação, né, Zeca? A experiência fique que ela tem, né? Então, divida com a gente, fica à vontade. Certo. Então, eu me formei vou fazer um resumo rápido. Faz um resuminho para nós. Eu me formei no magistério, né? Terminei em 1977. E aí, em 1978, já teve um concurso público estadual. E, graças a Deus, eu já passei nesse concurso. E já ingressei aqui em Santo Antônio do Jardim. E todo mundo falava, você vai para São Paulo, vai para uma cidade de praia. Não, eu tive essa, graças a Deus, eu já vim para Santo Antônio do Jardim, e no bairro Santa Cruz. E aí eu fiquei em Santo Antônio do Jardim, depois eu vim removida para Pinhal, depois de 6 anos. E nesses 25 anos eu trabalhei na Escola Pontes como professora, na Escola Juca Loureiro. Mas antes de eu passar nesse concurso, eu também trabalhei em escolas particulares. A primeira escola foi com a Dulce, mulher do João Borghetti, e a Dalva Cavalieri. Elas tinham uma escola que chamava Degrau, e aí eu comecei sendo assistente, e eu fazia o magistério, que só tinha à noite nessa época. Então, o último ano só foi para a noite. Assim, porque não tinha procura mais para o magistério. Para falar a verdade, ninguém queria fazer magistério. Exatamente, eu lembro disso. Então, foi para a noite. E aí deu para eu trabalhar já nessa escola. E depois... Inclusive, a gente optava, né, nessa época. Eu fiz o primeiro colegial e o segundo colegial, que hoje é primeiro ensino médio, segundo ensino médio. E a gente optava por magistério ou fazer o terceiro colegial. Então, eu fiz essa opção de ir para o magistério, porque minha irmã já era professora, minhas primas, e eu sempre gostei. Desde pequena eu falava que eu queria ser professora, né? E todo mundo da minha classe, mas você é tão boa aluna, que judiação, que judiação. E eu falei, não, mas é o que eu quero fazer. E a gente encarou, né, essa realidade dura, que era assim, não tinha prestígio algum para você ser professora, nessa época. E aí, gente, eu também fui para o Colégio das Freiras, onde eu fiquei 4 anos, e trabalhava no Colégio das Freiras, meio período, e também no Estado.
sendo substituta. E aí, depois, eu passei nesse concurso em 78 e fiquei só no estado mesmo. E trabalhei no Almeida, em várias escolas de Pinhal, no Juca, no Pontes. Enfim, após 25 anos, eu prestei o concurso para diretor de escola, que foi no ano 2000 e 2001. Foram 3 etapas. Graças a Deus, eu fui promovida. Que bom. E a última etapa foi em São Paulo, porque a gente tinha que saber as novas tecnologias. Isso em 2001, né, no meio do ano. Então, a gente não sabia nem ligar computador, para falar a verdade. Então, aí, eu pedi para uma amiga minha, que ela era até professora, ela ia em casa, comprei um computador e ela foi me ensinando como que fazia ali no computador. E eu fui muito bem na prova, tirei a nota máxima na computação. Legal, Sônia. Porque, graças a Deus, né? Eu estou contando assim, é uma luta, né? Claro. E aí, passando, eu fiquei 16 anos como diretora. E você ficou diretora em que escola? Aí eu trabalhei, eu ingressei em Guarulhos, né? A minha primeira escola foi em Guarulhos. Depois de um ano, eu fui removida para Limeira. Depois eu fui removida para Aguaí. Aí eu consegui vir para o Almeida Vergueiro. Então, é uma luta. É uma luta que valeu a pena mesmo, né? Só que, nesse tempo, existem leis que me permitiram ficar na diretoria de ensino, trabalhando como supervisora, porque dava esse direito a todos. E eu fui trabalhando ali e aguardando as minhas remoções, até eu chegar em Pinhal. Fiquei no Pontes como diretora, na Escola Pontes, e trabalhei até em São João, numa escola lá, Terezinha Dominichelli, e vim para o Almeida Vergueiro, né? E ali eu fiquei 12 anos, e assim, uma coisa que eu queria falar muito assim, quando eu comecei a estudar para ser diretora, eu falei, não, porque com 48, as leis foram mudando a aposentadoria. Tá. Aposentavam com 43 anos as professoras. Depois, mudaram as leis com 48 anos, né? E eu lembro quando saiu essa lei, que deram a informação para a gente, e ali eu era professora, o seu Eurípides chegou, que era um agente de serviço, falado servente antigamente. Dona Sônia, não fica triste, a senhora tem muito ainda que fazer, a senhora tem muito ainda que fazer pela educação. E hoje eu lembro da fala dele. E eu, graças a Deus, eu pude fazer ainda pela educação, né? Que eu fiquei até 59 anos trabalhando. Puxa vida, né? Que bom. Então, foi muito bom, né? Muito bom. Poderia ficar até mais. Mas, enfim, aí, nessa trajetória, eu pude, assim... Quando eu comecei a estudar, gente, eu comecei a ver, assim... Que lindo aquilo que aqueles autores falavam sobre escola. Eu falei, mas isso existe? Eu fiquei assim... Porque você fica 25 anos na sala de aula. Você fica ali na prática já, né? Fazendo cursos, mas na didática. Aí, quando eu comecei a ler aqueles autores, eu falei, é isso que eu quero. Meu Deus, que coisa linda. O que eles falavam sobre educação. E eu penso assim, que eu pude colocar em prática muita coisa do que eu li ali. Sabe, que eu ficava assim, deslumbrada de ler aquilo. Eu gostava de estudar. Eu estudava com a minha irmã, que também é diretora até hoje. A gente estudava junto. A Tereza? A minha irmã caçula. A caçula. A Lúcia. E aí a gente trabalhava o dia inteiro e ia estudar. E estudava à noite. E nos últimos meses a gente levantava 3h30 da manhã... Estudava até 6h30, porque às 7 a gente ia para a escola. Então, mas eu ia com o maior prazer, porque eu estava lendo umas coisas que eu falava, gente, eles falam tudo que eu quero ouvir, eu quero ler isso daqui. Então, foi muito bom. Foi muito bom.
E é isso, assim, que eu me lembro da minha trajetória, sempre com o apoio da minha família, né, do meu marido, dos meus filhos. Eu lembro quando eu ingressei em Guarulhos, que eu tinha que chegar lá dia 16 de dezembro de 2002, que foi o dia que eu fui ingressar. Aí eu levei uma mala gigante, né? Aí cheguei na rodoviária lá de São João, que eu encontrei uma outra amiga. Que é isso? Eu falei, eu estou indo para ficar. Desculpa. Eu estou indo para ficar. Gente, ela riu até, porque nós ficamos uma semana, aí já saiu a lei. Já foi preparada, né, Sônia? E é bonito ver a Sônia, assim, falar disso tudo, dessa parte de educação, justamente porque a gente vê esse amor, né? A Sônia, né, Zeca, que é sempre muito conhecida. Especial, aí, né? É onde mora o meu coração. Mora na minha família, mora com meus amigos. E na educação é onde mora também meu coração. Ai, que legal. Importante, Sônia. Sempre adorei. Eu fico muito contente, né? Porque eu estudei com a sua irmã, a Tereza Sossai. Então, por exemplo, a Sônia acabou de explicar aqui que naquela época a gente se formava, que hoje é o segundo ciclo, né? Que é o Fundamental 2. A gente se formava e naquela época se escolhia o científico ou o normal. Isso. Eu fui pro normal, então eu sou professor primário também. Depois eu sou professor de educação física também. Mas eu optei pelo magistério. É que depois a vida vai tomando rumos diferentes, a gente vai seguindo, né? Mas eu me lembro muito bem que aquela época tinha como você falou, né? Não era preconceito, mas tinha, quem vai pro normal, porque é mais fácil o normal do que o científico. Mas, na realidade, o que eu sinto hoje, Sônia, é que o normal faz muita falta hoje, porque o normal, ele formava aquele professor do ciclo 1. Os anos iniciais. Dos anos iniciais, né? Então, você, por exemplo, hoje tem uma falta, como eu vou falar para todos aqui, que eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e a gente vê muito isso, né? Porque a falta de professor hoje é grande. Mas aquela época não faltava professor, porque os anos iniciais, quem dava era o que se formava no colegial, no magistério. No normal, que chamava. E no meu tempo já magistério. Mudaram as nomenclaturas. Exatamente. Então, a gente vê essa falta que esse profissional daquela época faz hoje nas escolas. Existe uma dificuldade muito grande de arranjar professor. Não só, vamos até engatar aqui esse negócio que falta professor, mas eu acho que é o seguinte, né? A valorização do profissional da educação é uma coisa que o próprio... meus 50 anos também foi de serviço público, eu também fiz concurso, passei, eu já falei isso aqui, e trilhei uma carreira na administração pública. Mas o grande problema é que o Estado... ele não reconhece o valor do funcionário, ele demora muito para valorizar. Por exemplo, a minha carreira, que é de executivo público, ela faz anos que não tem reajuste. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa questão do reajuste na rede, não só na rede estadual, mas na rede municipal, porque eu me lembro que eu fiquei 4 anos na prefeitura e nós demos um aumento para o funcionalismo os 4 anos. Por que isso? Porque, além de eu ser funcionário público, entender que se o funcionário não trabalhar, não estiver contente, não for bem remunerado, o serviço que é prejudicado. Então, eu estou falando isso porque como é que você sente isso? Você foi participante de muitos movimentos aí de melhoria de salário. Eu gostaria que você traçasse um pouquinho para nós o que você fala em matéria de salário, de como funcionalismo, como professor, não só o professor, né? Nós temos dentro da uma diretoria, nós temos professores, temos agentes escolares, temos as merendeiras, temos os agentes de organização. Então, como é que você sente isso dentro da experiência que você viveu durante esses anos todos seus? A educação é a principal pauta de um governo. Exatamente, concordo. Governo municipal, estadual, federal. Não tem como
a gente negar que a educação é a principal pauta. Porque, gente, é na escola que, não preciso nem falar mais, é na escola que sai o indivíduo, que nós formamos os indivíduos que eles vão ser o futuro da nação. Mas isso parece que não fica claro para os governos, né? Passa anos. Mas eu quero lembrar aqui que já teve muita melhoria depois que eu estava assim, lembrando, quando eu comecei a dar aulas no Estado, a gente tinha que levar a caixinha de giz e o apagador. Puxa vida. Não tinha. Gente, até isso. Então, a diretora já falava, vocês podem trazer? Porque não tinha. Então, era um caos. Era um descaso. E o que eu posso falar depois desse 1977 para cá? Melhorou muito. Nossa, as condições... Inclusive, eram condições, assim... eram muito precárias, assim... Não tinha o porquê daquilo. Então, os governos vieram vindo, não vou citar aqui nome de governos, não, mas, assim, houve muitas melhorias na escola, né? E nós fomos muito beneficiados. Mas a luta é grande do profissional. Ele teve que lutar muito. Nós tivemos que lutar. Eu participei, sim, de muita reivindicação, de muita greve. E isso ajudou muito a gente, sabe? A reconhecer o nosso valor, a deixar o professor mais visível na sociedade, porque ele era quase que invisível. Né? E ele era, assim, até menosprezado. Como eu falei, eu fiquei muito triste quando eles me falavam, mas que judiação, por que você vai ser professora? Eu pensava comigo, mas o que eu vou ser se eu não for professora? Quando elas me falavam isso, né? Meus colegas. Bom, e é isso. Agora, o que tem que ser? Não adianta, Zeca Bene, não pode fugir disso. O professor tem que receber o que é de direito dele. Não é fácil você ficar com 30, 35 alunos, né? Antigamente era mais de 40. Minhas colegas podem lembrar disso. Outra coisa que tem muito é muita gente numa sala de aula também, né, senhora? Muitos alunos. Isso muitos alunos. Já diminuiu. Conseguimos, no estado de São Paulo, ter uma média de 30 a 35, né? E por lei, porque não consegue nem matricular. Então, isso foi uma defesa também que a gente conseguiu, uma reivindicação nossa. Mas, assim, não é fácil, né? Eu falo sempre, não é fácil ser uma professora, um professor. O professor, ele tem que ser especial, inclusive, para conquistar, para levar o aluno à aprendizagem. Porque se ele também não fizer o trabalho dele, de conquistar, de deixar bem claro para o aluno qual o objetivo dele ali na escola, se o professor não levar isso até ele, ele também não ensina. Sim. Para ensinar... Isso também passa pela valorização do profissional, né? A valorização é muito importante. Porque salário digno, porque... Respeito. Respeito. Você reconhecer que não só o professor, mas todo o pessoal, a rede toda de funcionários das escolas, eles têm um compromisso muito sério, que é educar crianças. Muito. Que não é fácil, né? No mundo de hoje, o perfil do aluno mudou muito, né? Mudou muito. E a gente tem que reconhecer isso. Eu falo isso porque eu reconheci o salário de todos, e na minha época teve uma reivindicação que também foi a questão lá dos 2/3, 1/3, que o Estado deu, mas o Estado colocou em forma de redução da hora-aula. Isso. E a gente aqui não cabia aplicar aqui. E eu tentei insistir que aplicasse, mas na realidade não aplicava. Conseguiu. Não conseguiu. Nós deveríamos ter aceitado a questão... O aumento. O aumento. Não é a questão do aumento, né? Que é uma reivindicação que é correta, é uma legislação federal que você tem que ser aplicada. Fazer uma
porque hoje eu tenho uma visão totalmente diferente do que tinha da escola como um todo, certo? Tanto da valorização como o funcionamento. E aí nós vamos partir para uma outra coisa, que entra tudo nesse contexto, mas é a coisa, por exemplo, hoje o mundo tecnológico está chegando. Então estão falando em lousa digital, estão falando em livro digital, tal. Como você vê isso hoje nas escolas? Eu acho que eu tenho comigo um conceito que pode até aplicar, porque o mundo tecnológico está chegando, né? Mas tem que ser de uma forma gradativa, de uma forma que o aluno interaja com os professores, que é aquilo que leva a criança a ter o sentimento, o carinho, porque muita gente não tem o carinho dentro de casa e tem o carinho do professor. Tem, muito, já aconteceu muito isso. Então, como é que você vê isso? Você tem alguma você tem uma experiência disso? Olha, o que eu acho, gente? Eu acho assim, não é o que eu acho, é o que a gente está vendo, o que a gente está informado sobre. A tecnologia veio para ficar. Nós não podemos fugir disso. Mas eu quero aqui citar, agora recente, uma avaliação que aconteceu nos países desenvolvidos, Suécia, Suíça, Finlândia, Vale do Silício nos Estados Unidos, que é onde tem muitas pessoas com poder aquisitivo muito bom. Então, durante 10 anos, a tecnologia lá chegou com muita facilidade e os alunos foi introduzida a tecnologia em todos esses países. Agora, eles avaliaram e o que concluiu? Que a aprendizagem decaiu. Olha isso. Decaiu a aprendizagem. Então, eles ficaram analisando o que será que aconteceu. Aconteceu que eles chegaram à conclusão que o aluno ele precisa do livro na mão também. Dois. Lógico, gente, eu não estou falando que vai voltar só. Não. Vamos equilibrar. Né? Tem que ter um equilíbrio. Então, o livro, o caderno na mão, a caneta, o lápis. Borracha. Então, foi isso, borracha. Foi isso que aconteceu. Certo? Então, eu acho assim, a tecnologia veio para ficar. Mas calma, vamos fazer um certo equilíbrio. E também outra coisa, né? Que se falava, que as aulas iam ser todas online. Devido, por exemplo, aos alunos do ensino médio. Não está fácil conduzir alunos do ensino médio, né? E por vários motivos eles não têm interesse nas aulas. Esse ensino médio está sendo até reformulado, né? Tá. Então, quer dizer, não adianta só dar tecnologia. E aí? E o socioemocional? Ele tem que conviver com os seus pares. Quem são os seus pares? Seus colegas. Ele tem que conviver com seus professores, com todo o pessoal da escola. Sim. Então, isso foi foi concluído agora, muito recentemente. Então, nós temos que ter cautela. Vamos colocar a lousa digital? Vamos. Ótimo. Mas não vamos deixar também, é o que eu falei, o caderno, o lápis, não vamos deixar nada disso. Porque foi provado, gente, foi agora. Se perder, né? Concluiu-se agora, né? Que isso também é necessário para o aluno. Inclusive, né, Sônia, Zeca, hoje também a gente vê a extrema importância muito mais da família presente, né, no aluno, nas escolas. Isso também causa uma diferença também, né, Sônia? A escola, ela precisa muito dessa participação. Da comunidade presente. Comunidade. Os pais presentes, né? E a família presente, né? E a escola ela não pode caminhar sozinha. Sim. Ela não é um núcleo fechadinho. Não, agora não pode. O pai é sempre bem-vindo, os pais, né, são sempre bem-vindos, a comunidade sempre bem-vinda, porque é nessa união que a gente vai encontrar várias soluções. Se você ficar lá fechadinho lá, né, e que eu falo também, o líder, diretora, ele tem que participar. O líder, o que ele faz, gente? Ele serve.
O diretor, o que ele faz na escola? Ele serve. Eu já usei essa comparação. Eu acho que eu ouvi há muito tempo atrás que a escola é como um palco. Quem que está lá no palco? O professor e o aluno. Então, eles estão lá brilhando, apresentando o espetáculo. Quem que está por detrás das cortinas? Todo mundo que trabalha na escola. E o professor é o último. Ele está em último lugar. Porque o diretor. Por quê? Porque ele vai servir a todos. O diretor, ele não está lá, né? Aquela ideia que o diretor chegava na escola, sentava lá dentro da sala dele, fechava a porta, e lá ele estava... Não, o diretor ele não vai na escola. Ele pode estudar até na casa dele, ele pode até estudar, se informar dentro da escola. Mas o diretor ele tem que ter o momento dele ir lá ver o aluno todo dia, andar pela escola todo dia. Não é mais aquele diretor que ele fica lá naquela cadeira bonita dele. Nada, isso caiu tudo, gente. Ele pode até usar da mesa dele, da cadeira, mas o que ele vai fazer a maioria do tempo? É isso que eu falei. Ele vai andar na escola, ele vai ver como é que está o aluno, porque andando pela escola, ele vai perceber como que estão as condições socioemocionais de todos que ali estão trabalhando. Então, é muito importante isso. Então, uma vez eu falei isso, né, que quem está lá no palco é o professor e o aluno. Só os dois fazem acontecer o aprendizado. Só os dois. Só que, aí, ao longo do tempo, todo mundo veio para... E o diretor é o último que veio para servir a todos. E não para ser servido, né? O secretário da Educação, o diretor... Então, é isso que eu ia complementar com você, né? O que o secretário da Educação... Você falou que a gente tem que ter uma boa interface entre o diretor da escola, os professores e alunos. Isso. Mas como essa métrica ela serve também para o secretário da Educação do município, ele também tem que estar presente lá na ponta nas escolas? É o que eu falo, Zé. O secretário da Educação, o que ele vai fazer? Onde que ele vai buscar o trabalho dele? Lá na escola. É claro, ele não vai ficar num gabinete fechado, porque isso já aconteceu em passados, graças a Deus, né, remotos. Mas presenciar, agora, né, ele vai... O que ele tem? Qual que é a missão dele? Vá até as escolas, converse com os professores, os alunos e toda a escola, todo mundo que trabalha na escola, precisa ser acolhido. Eles precisam sentir-se acolhidos. O que é isso, sentir-se acolhidos? Conversa. O que você está precisando? O que aconteceu? Né? E é por aí a linha, não tem outra. Né? Até um líder municipal, o líder maior, vá até a escola, porque é lá nas escolas, ele priorizando a educação no município, ele vai conseguir resolver todos os outros trabalhos e problemas que ele tiver. É lá na escola que ele vai buscar a solução de tudo. Você está formando cidadão. Né? E o aluno, quando ele entra para a escola, ele está... quando ele entra, ele começa o seu bem maior. Qual é o seu? Ele começa a formar o seu bem maior. Qual que é? Ser um cidadão que vai estar ciente das suas obrigações e dos seus direitos. Aonde que ele vai saber isso? Na escola. A escola é tudo, gente. É lá que nós aprendemos como ser cidadãos. É lá que nós aprendemos. Então, é tudo isso. É isso que eu falo, a valorização. A gente tem que bater nessa tecla, né? É a pauta principal do município. Assim como...
Eu vou... Desculpa, Zé. Desculpa, Mara, pode ser você. Não, eu ia falar assim como a parte estrutural também. Inclusive na gestão, né, Zé, que na sua gestão você passou por várias reformas, inclusive o índice também, aí o número na época, né? Então, o IDEB na nossa época era 6,6. Nós reformamos 11 escolas das 22, porque eu acho que a gente tem que dar uma condição melhor, não só para o professor, como para o aluno também. Sim. Isso. Então, aquilo que a Sônia colocou, vem um pouco de encontro da forma como a gente pensa. A gente tem que dar condição para os profissionais da educação trabalhar. E a Sônia, eu aprendi aqui agora, isso que é legal, né? Por isso que eu queria tomar a palavra aí, porque eu uso muito a palavra humanização. Humanização. Mas você falou assim, olha, tanto o secretário da educação do município, ele tem que estar visitando escola, tem que dar, porque é o seguinte, o carinho, o afeto que vai para o profissional da educação, para o aluno, ele fica irradiando. Não é só o diretor e o professor. Vem desde o comando geral até o prefeito, como você citou, que a gente tenha uma relação boa. O acolhimento, as pessoas têm que se sentir acolhidas e sentir que existe uma relação próxima. Então, esse foi um aprendizado que eu levei da sua fala hoje, muito legal. E outra coisa que eu quero falar, quando a gente falou da valorização, eu me lembro que, quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, a POSP fez um movimento na Assembleia Legislativa sobre aumento de salário. E você sabe, né, o Estado, ele prioriza infraestrutura de obras, prioriza grandes obras tal, e não prioriza, eu não vou nem falar o funcionário de educação, mas de forma geral o funcionário público. E eu me lembro que uma senhora que pertencia à POSP, uma senhora de idade já, ela subiu no púlpito, no microfone e disse assim, nós estamos aqui reclamando por salário, certo? Porque o nosso salário não é digno. Mas o senhor deputado estadual, os senhores que estão sentados nessa mesa aqui, todos vocês foram educados por nós. Isso. Entendeu? Então, por exemplo, vocês acham que a gente não merece o salário, o aumento? Isso mesmo. Então, é o seguinte, que lá foi uma fala que me marcou muito. E eu acho que muita gente que se formou e está bem hoje, lógico, foram formadas pelas... Todas as profissões, né? Pelas professoras que são, né, que fazem um trabalho maravilhoso, formam alunos, vão embora, muitos reconhecem. Muitos, porque a maioria. Eu vou falar para você, eu tive um colegial, tive um ginásio espetacular. Se eu me lembrar, por exemplo, a dona Joana de Filipe foi minha professora. Depois no colegial, quando eu fiz normal, eu tive aula com a dona Ana Ribeiro e com a dona Ivone Meloni. E é uma coisa que eu levo para a minha vida, né? Eu sempre falo isso porque eu gosto de falar, porque a gente tem que reconhecer quem ajuda a gente na vida. 2 professores que ajudaram a gente a ser alguma coisa na vida. Eu costumo falar que eu aprendi a minha educação com minha mãe, que eu perdi meu pai muito cedo. Mas minha mãe foi pai e mãe e educou a gente. E na escola, eu levo referência de 2 pessoas, em nome de todos os professores que eu tive, sem demérito a nenhuma, mas a dona Ana Ribeiro e a dona Ivone Meloni, que me fizeram cidadão, gente de bem, e hoje eu cheguei onde cheguei, graças a esse conjunto, família e educação. Então, por isso que eu gosto muito de falar essas coisas, e eu acho que a gente tem que valorizar o profissional. Eu reconheço que a gente tem, às vezes, quando está na gestão, você pode até ter errado, porque você tem uma visão de economizar dinheiro do outro lado, tal, para que investir na cidade, porque a cidade precisa de investimento também, mas se eu cometi algum erro no passado, ou acho que cometi, eu acho que hoje ele estaria bem consolidado, porque mudei totalmente de opinião das coisas, certo? Olha, isso que é importante. Nunca economize com professores. É esse o conselho que eu dou para qualquer gestor. Sabe? Gente, não economiza não, porque ser professor é um ato de coragem, né? Sim. É um ato de coragem, porque exige demais. Não é... Eu tive várias colegas que se formaram com a gente no magistério e desistiram. Nossa, como é que você... Meu Deus, eu fui na classe, eu passei mal, não sei o quê. Gente...
Você tem que ter uma habilidade especial, você tem que ter muito amor, você tem que ter muita dedicação e muita coragem para ser professor, né? E hoje em dia eu falo para os eu vejo várias pessoas, oi, dona Sônia, encontra aluno, né? Ex-alunos, e eles falam assim, eu estou fazendo pedagogia. Vai, minha filha, vai ser professora, está precisando de professor. Vai firme, porque você vai chegar lá. É isso que eu falo para as professoras, sabe? Porque eu, graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa, assim, muito feliz por ter sido professora. Eu até tinha, no começo, que eu vi toda aquela precariedade, eu fiquei com as minhas dúvidas. Eu falei, será que minhas colegas tinham razão? Né? Que judiação. Mas, ao longo dos anos, e a gente foi pegando tanto amor na profissão, que já tinha aquela vontade, né, de ser professora, e eu acho que valeu muito a pena. Né? Ainda acho, Sônia, da consideração que você fez, eu acho corretíssimo quando você fala, a tecnologia está chegando, e vai chegar, não tem jeito. Sim. Está chegando, já ficou. Mas já você ficou, né? não pode esquecer que a relação, como eu já falei ali, a relação, nós falamos da relação de secretário, diretor, professor e aluno. E aqui nós temos que falar uma relação professor-aluno. Nossa. Que é aquele negócio, é o carinho, é você estar próximo. É ser humano. Você não pode deixar de ter o livro na mão. Não. Não pode ser digital. Não. Você não pode deixar a caneta, o caderno, a borracha na mão do aluno. É isso que faz a diferença. Quando você vai com esse jogo de coisa para a escola, é o que dá prazer de que você está estudando. Agora, se você fizer online, muita coisa vai se perder. Porque eu estou falando, eu sou de uma geração antiga, né? Mas porque a gente ainda não tem muita gente que é expert em mídias sociais, né? WhatsApp, a gente sabe trabalhar com isso aí mais ou menos. Muita gente. A gente sabe trabalhar, mas não sabe profundamente. E às vezes, por exemplo, o WhatsApp. Muita gente manda uma mensagem para você, você tem que responder. E às vezes você na hora não pode responder, ela vai baixando, vai entrando outras mensagens, você acaba esquecendo aquela. Educação é isso. Educação tem que ser o presente, não pode ser ali, pôs lá digitalmente, passou outra coisa na frente, o aluno não vai cuidar daquilo. Não, Então eu acho que você fez uma colocação muito importante para nós, é um aviso, eu acho que a tecnologia está chegando, mas nós não podemos perder esse sentido da relação professor, aluno, escola, diretor e diretor, secretário de educação. Isso é muito importante, eu fiquei muito feliz, muito contente dessa colocação sua, porque é uma realidade que nós estamos vivendo, que nós vamos ter que enfrentar, e a escola tem que ter força para a gente... ela pode abraçar toda essa novidade, mas com cautela também, né? Eu sei que a gente está falando porque eu estava na Secretaria de Educação até o final do ano passado. E a gente, o atual secretário de Educação, está querendo implantar livro digital. Livro digital, você não precisa implantar, porque se você tem programas hoje na internet, que se eu quero ler tal livro, você consegue ler pela internet. Eu acho que o contato com o papel, com o livro, é muito mais educativo, chega muito mais dentro do cidadão do que você fizer isso eletronicamente. Não, é um caminho mesmo que a gente tem que mesclar, como você disse. Tem que investir em tecnologia, mas invista também no professor. Exatamente. Valorize o professor. Sim. Né? E esse olhar ele atento. agradece, o professor agradece. O professor que eu falo, né? Todos, assim. Mas assim, não é verdade? Sim, claro. Inclusive, é esse olhar atento, né, Sônia? O Zeca, ele fala muito isso, dessa essa corrida de mãos dadas de todos os setores mesmo. Isso. Porque os professores, quando existe essa humanização, a gente leva os nomes para o resto da vida, né, Zeca? Igual ele citou. E também a parte estrutural, que é também, o Zeca enfatiza muito isso. Não só esse ambiente, como a merenda, que é algo extremamente muito importante hoje, né, para as crianças, para os alunos. Então, acho que qualquer olhar mediante a pequenos gestos
é uma parceria muito grande entre serviço público e qualquer rede de ensino. Sim. E o nosso podcast, o nosso Podzeca, ele passa tão rápido, Sônia, você nem imagina. O tanto que a gente fica num papo rápido aqui, e aí vai se estendendo, um assunto muito bom. O Zeca fez questão de te convidar justamente por isso, porque você carrega no olhar aí essa grandeza pela educação. E o Zeca também, né, quando a gente conversa aqui internamente, ele tem esse carinho. Então, eu acredito que foi sucesso. Eu estou falando porque já estamos quase se despedindo aqui já, Zeca. Pois é, eu fico muito feliz de ter a Sônia aqui, não só pela amizade que a gente tem, minha esposa com a Sônia, eu com o marido dela, o Torino, mas a Sônia é uma pessoa especial. Eu sempre que ando na rua, a minha mulher fala, né? A Soninha conhece tanta gente, porque vai parando, vai conversando, Graças são alunos, Deus. São professores, são amigos. E é isso que leva, né? Esse bate-papo aqui é um bate-papo que a gente aprende. Nossa, a vida muito. É um aprendizado sempre, né? Então a gente aprende até ver como a forma da gente levar a condução de alguns departamentos, né? Não só do Estado, mas da Prefeitura. É uma coisa diferenciada, um olhar diferenciado. Então, Sônia, é gratificante ver esse carinho, esse olhar que você tem para a educação. Eu convivi com muitas pessoas, né? Por isso que eu conheço muita gente, porque a gente fica pública. Então, eu amei, principalmente, gostei muito de ser professora. E depois eu adorei ser diretora. Eu, assim, achei que... Eu procurei fazer um bom trabalho, eu procurei me esforçar muito e eu gostei muito do que eu fiz. Fui muito feliz. E pelo que eu converso aí, tanto na rede estadual, com gente que são pais de alunos seus, eu nunca vi uma crítica com você, só coisa elogiosa. Então, isso a gente que leva para a vida, né? Sim. Eu acho que nós acertamos em te convidar, aprendemos muito, e queremos sempre estar próximo de você para nos orientar. E eu quero agradecer a você pelo convite. Obrigada, Mara. Obrigada a você. Pela delicadeza, pela atenção. E eu queria falar... Deixa uma mensagem, né? Uma mensagem do seu coração como educadora. Certo. Tanto amor pela profissão. Fique à vontade. Eu, assim... eu acho que vale a pena. Quero que todo mundo, assim, que ouvir essa mensagem, assim, que acredite na educação, né? Que não desanime, porque a educação leva a gente a caminhos, assim, onde a gente encontra, de verdade, o ser humano na sua totalidade. Porque é isso que você tem que ser humano, você tem que ter um olhar especial para com todos que estejam trabalhando com você. É muito especial trabalhar na educação, que ela seja muito especial em todos os governos. E queria agradecer ao Zeca Bene pelo convite e quero dizer que, assim, eu ficaria muito feliz se o Zeca Bene fosse... Né? Pode, Zeca? Você pode fazer essa pergunta para ele? Pode, Zeca? Pode, Zeca. Pode, ficaria muito claro feliz, que pode. Porque eu sei que o Zeca Bene tem uma intenção muito boa e, inclusive, ele sempre teve com Pinhal, porque ele sempre teve o olhar para Pinhal, morando em São Paulo, ele sempre procurou ajudar e quando, agora mais assim, que ele ficou mais na política, ele trouxe muita ajuda para Pinhal. Então, eu acredito que é o caminho nosso. Exato. Né? A reforma lá do colégio lá, nós que arrumamos, lembra, Sônia? Do Almeida Vergueiro. Do Almeida Vergueiro, né? a restauro. Estava em pauta. Escola linda, passou, né? As quadras. Fez quadra. É muito bom. Isso é legal. importante. Quadra coberta. É verdade. É aquilo que você falou, né? A gente tem que ter um coração pelas coisas que a gente faz. A gente não faz isso a troco de alguma coisa. O a gente nosso faz coração isso tem que estar lá. porque gostamos. É isso aí. Que legal. E é com essas frases maravilhosas, emocionantes, que a gente vai encerrar o podcast de hoje. E eu quero agradecer a presença da Sônia, mais uma vez o Zeca, por me permitir estar aqui, aprendendo tanto com eles, e convidar você que está assistindo a participar, esse formato que quer levar para você
esse olhar, humanização, que é o que o Zeca traz para a população pinhalense. Então, fiquem ligados que semana que vem a gente vai estar aqui de volta com mais um convidado especial. Até lá. Até lá. Até lá.